és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Essa palavra aqui, ela nos dá assim uma compreensão de que o que importa, na verdade, não é a questão de morrer fisicamente, mas a questão da salvação ou não, da vida eterna ou não. E que essa é a morte que nós devemos temer, esse tipo de morte. Aquilo que está ali embutido no João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desta morte que o Senhor Jesus está falando, que é essa morte que nós devemos temer. E que ela, por ser assim, meio abstrata, por essa questão de vida eterna, de morte eterna, ser uma questão de fé, enquanto que a morte física, ela é real, as pessoas se preocupam muito mais, claro, é o que a gente vê, com as questões físicas do que com as questões espirituais. E essa é uma questão espiritual. E que nós devemos nos preocupar com isso. Em não deixar morrer essa vida de Deus em nós. Não deixar morrer aquilo que Paulo fala para nós não apagarmos o espírito. E que algumas correntes, doutrinárias aí entendem também como perda de salvação, que é uma questão, que divide aí opiniões doutrinárias entre calvinistas, arminianos, ou seja, o arminismo tem essa questão toda, e o neopentecostalismo, pois é. Mas é isso que, para mim, a passagem de Ananias e Safira fala. Porque se a gente for falar de juízos de Deus, de morte física, e pensar que isso é coisa do Velho Testamento, nós vamos encontrar isso no Novo Testamento. Nós vamos encontrar um Herodes sendo comido por vermes. Nós vamos encontrar Ananias e Safira, gente da igreja, que se corrompeu, e que ali houve uma manifestação de uma morte física, mas que para mim ela é apenas a materialização de algo que aconteceu no mundo espiritual. Porque quando nós permitimos, pela falta de temor a Deus, pela falta de consciência, a perda dessa consciência ou a ausência dela, das questões eternas, e não ficarmos ligados apenas às questões temporais, porque é o caso ali de Ananias e Safira em Atos dos Apóstolos, quando eles ali meio que tramaram mentira. Nossa vida, nós estamos assim relativizando esta questão do temor e dizendo, como tantas pessoas dizem, isso aí não tem problema, eu acho que não tem problema. Tem problema,
Tem problema. Adão, quando Deus disse para ele, né, que se vocês comerem do fruto, certamente morrerão, eu imagino que quando a Eva disse, eu comi e não morri, o Adão falou assim, então Deus mentiu, era para ela ter morrido. Deus disse que se comesse, certamente morreria. Mas não era essa morte física. É a morte que o mundo experimenta hoje. O afastamento de Deus, a ausência de Deus, da vida de Deus na vida do homem. E essas questões, por elas serem assim, e tantas pessoas viverem de maneira iníqua, o Salmo 73 fala sobre isso, que o salmista ele fala que ele observando a prosperidade dos ímpios, ele quase se desviou. Ele diz assim, eu aqui angustiando a minha alma dia a dia, enquanto que eles, a gordura salta-lhes aos olhos. E nada acontece com eles. E ele pergunta, por acaso o Senhor não vê? Só olha para mim? Só me percebe nas minhas faltas? E eles lá vivendo dissolutamente de qualquer jeito, e nada acontece, e eles vão prosperando. E aí a resposta vem quando ele entra na presença do Senhor, e ele fala, e quando eu entrei na tua presença, eu entendi qual é o fim deles. Que o fim deles é outro. E o meu é vida eterna. É vida eterna. A conversa aqui é sobre vida eterna, nesse texto. Não é uma questão do físico, da morte física ou da vida física, mas a questão daquele que pode, depois que você morrer, te levar ao inferno. Esse é que se deve temer. E à luz desse texto, há uma história que eu queria ler com os irmãos, né? Eu acho isso uma tragédia. A tragédia de 1 Reis 13. Uma tragédia isso para mim. Meu Deus do céu. Como esse texto me incomoda. 1 Reis 13. Que conta a história de um profeta. Um homem de Deus, é assim chamado na Bíblia. Um homem de Deus. Um profeta. Começa dizendo assim, acharam? 1 Reis 13. Diz assim, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Está escrito o que na sua Bíblia? Homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Esse homem de Deus, ele vem num momento muito importante da história de Israel. Porque nesse momento aqui, Jeroboão havia erguido um altar em Betel, em outro em Dan, para conduzir o povo de Israel, as 10 tribos do norte, conduzir as 10 tribos à apostasia, à idolatria. Foi o que Jeroboão fez, preocupado com o culto em Jerusalém, preocupado com a adoração no templo. Ele fala, bom, o povo se dividiu, né? Houve aquela divisão causada ali também por Roboão, filho de Salomão, e o povo, então, as tribos do norte falam, né? O que temos contigo, Judá? E aí apartam-se de Judá, que é a tribo da qual Davi fazia parte, mas como Benjamim, a tribo de Benjamim ficava ali colada em Judá, então eles não tiveram muita opção, vamos ficar aqui mesmo, né? Mas a divisão se estabeleceu de forma geográfica, clara, norte e sul. E aí o Jeroboão, preocupado com a ida do povo a Jerusalém, estava lá o templo, ele então edifica um altar em Dan, um altar em Betel, e diz ao povo, eis aqui os deuses que vos tiraram do Egito, e levam o povo à apostasia, à idolatria.
esse foi o grande pecado e que vai repercutindo ao longo da história dos reis de Israel, né? O pecado de Jeroboão. Fala lá na frente, né? Manassés que andou segundo Jeroboão, e vai assim por diante, ecoando, né? Na conduta dos outros reis, esse pecado de Jeroboão, a manutenção do povo na idolatria. Então, Deus, assim que Jeroboão levanta esse altar, Deus manda um profeta, manda um homem de Deus. E verso 2 diz assim: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Interessante isso, né? O que é a palavra, como ela deve ser lançada? Ele profetizou contra o altar. Falou com o altar. Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Ele está profetizando algo que ia acontecer 300 anos depois. 300 anos, porque esse momento aqui é em torno do ano 960 a.C. E Josias vai ser rei sobre Judá em cerca de 600 e alguma coisa. 300 anos para frente, dando nome ao rei ainda, Josias. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Não há maldição maior naquela época, praga maior do que essa, do que queimar ossos, né, sobre um altar. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: e este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei Jeroboão ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Até aí um pouquinho. Que homem de Deus, hein? Fantástico. Que coisa maravilhosa. Elias, né? Elias não fez cair fogo sobre o altar, sinal maravilhoso da presença de Deus na vida de Elias, confirmando seu ministério, confirmando a palavra do Senhor na vida dele, gerando temor àqueles que estavam ali presentes, né? Que expectativa de transformação, que uma coisa dessa a gente às vezes imagina vai causou nada disso. O Jeroboão, ele não mudou nem um pouquinho o caminho dele. Ele recuperou a mão dele ali, assistiu tudo isso, e ainda ele continuou a praticar as mesmas coisas depois. Isso não foi suficiente para ele ver a burrice que ele estava fazendo, a bobagem que ele estava fazendo. Misericórdia, gente. Misericórdia. Como é que pode? Tantas coisas que o Senhor faz e que deixam evidentes para nós a sua vontade e que aquilo que nós estamos fazendo é errado, e ainda assim nós, cabeça duras, continuamos tantas vezes a fazer e continuar fazendo a mesma coisa. Misericórdia. Misericórdia. Pois é, mas não é do Jeroboão que eu quero falar, não. Porque o verso 7 tem algumas coisas para nós aqui. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei.
Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Olha o verso 9 o que diz: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Olha o que o Senhor disse, vou repetir: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel, esse homem estava em estrita obediência à voz do Senhor. Ele tinha instruções claras de Deus do que ele tinha que fazer, e não somente do que ele tinha que fazer lá, que era profetizar contra o altar, mas como ele deveria se proceder ali naquele momento, naquela terra. Que ele não deveria comer nada naquele lugar. Ou seja, nem beber. Então, ele estava ali em um jejum, alguma coisa assim. Ele estava em uma situação angustiante, não é verdade? Diferente, né? Uma hora dessa, assim, seria bom uma festa, né? Seria bom, depois de uma operação tão gloriosa de Deus, haver assim um banquete, né? E glória a Deus, e o povo festejar o Senhor, e o homem de Deus ser honrado, né? Tantas vezes os homens de Deus estão querendo aí honra para si, reconhecimento daquilo que eles fazem no Senhor, né? Então, isso aí, né, a gente vê, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para esse homem não tinha nada disso. Para esse profeta não tinha nada disso. É para ele ir, fazer o serviço, aquilo que Deus mandou, e voltar para a terra dele. E nem para voltar pelo caminho que foi. Talvez ele tenha ido pelo caminho mais curto, que é normal. E agora ele tinha que arrumar um outro caminho. Para não passar por onde ele passou. Porque essa era a palavra do Senhor. Vocês entendem? E o drama começa aqui agora, em seguida a isso, porque o verso 11 fala sobre uma interferência na vida desse homem de Deus. E a interferência que aconteceu na vida desse homem de Deus foi por outro homem de Deus. Surge um outro homem de Deus na história deste homem de Deus. E este homem de Deus, que parece que era menos de Deus do que o outro, não é? Ele morava em Betel, um profeta velho. E vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Vocês se lembram que Samuel instituiu uma escola de profetas. Haviam muitos profetas, né, que vieram dessa escola de profetas de Samuel. Então a terra tinha profetas, porque depois, mais tarde, se estabelece, né, uma nova ordem profética ali a partir de Elias, que aí começa um novo caminho profético no meio de Israel, mas havia esse profeta que era um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram o que tinha acontecido. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Esse nome é difícil, né? Selar, vamos falar, selar o jumento, né? E ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Então, porém, ele lhe disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Simples. Porque me foi dito pela palavra do Senhor:
ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Aí o profeta velho disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. E tem aí entre parênteses, porém, mentiu-lhe. Nesse ponto, eu quero dar um pulinho lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Interessante essa ligação que eu vou fazer aqui agora. Porque eu acho que foi Paulo, ele olhou essa história aí, ele entendeu isso, né? Ele fala isso baseado nessa história. Porque ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Seja o quê? Maldito. É o sentido, o significado da palavra anátema. Se eu tenho uma palavra do Senhor, se eu tenho a palavra do Senhor, qualquer outra coisa que seja diferente da palavra do Senhor, que seja anátema, que seja maldito. Porque eu tenho uma palavra do Senhor. Entendam isso. Entendam a seriedade disso. Porque a história que vem em seguida aqui é uma tragédia. Uma coisa assim complicada. Porque quando esse profeta velho, voltando lá em 1 Reis capítulo 13, ele fala que o anjo tinha dito, no 19 o homem muda de ideia, e ele fala assim: bom, aquilo que eu ouvi diretamente do Senhor, e que se confirmou através de todos os sinais que aconteceram, porque tudo que Deus disse que ia fazer, Deus fez, no contexto geral da palavra que ele deu ao profeta, onde no contexto geral, além das coisas que ele tinha que fazer, que era amaldiçoar o altar de Betel, estava também incluído não comer, não beber e nem voltar pelo caminho que ele tinha ido. A palavra do Senhor, ela é completa. O recado de Deus é completo. E ele relativiza a questão. Como que então, então não foi Deus que falou? Gente, Deus é Deus de confusão? Não. É, Duda? Deus é Deus de confusão? Não é não. Deus tem duas palavras? Não. Tem não. Mas esse homem quebra um princípio. Ele relativiza, ele dá ouvidos a essa questão, essa fábula, essa mentira. É claro que era mentira. E eu vou dizer que qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus é mentira. Eu tenho que ter essa posição na minha vida. Ou eu tomo a palavra de Deus como verdade de Deus para a minha vida, ou então eu vou, sei lá, como diz lá, 99% honesto é 100% desonesto. Se eu não entender a palavra de Deus como verdade e agora achar que umas coisas são, outras não são,
Aí pronto, entrei numa coisa complicada. Porque aí eu trago para mim a autoridade de julgar a palavra de Deus. Não queira isso para a sua vida. Não entre nesse caminho. Descanse na verdade de Deus. Descanse nisso. Descanse na voz da igreja, na voz dos profetas. Descanse nisso. Descanse na voz do apóstolo Paulo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Pronto, acabou. Ah, mas isso daí, isso não, é isso mesmo, está na Bíblia? Então é isso mesmo. Querido, esse é o melhor ponto em que nós podemos ficar. Esse é o nosso porto seguro. É a verdade de Deus. As pessoas hoje no mundo estão aí relativizando essa verdade. Esse é o trabalho do diabo. Não foi o trabalho lá no Éden? Foi a mesma coisa. O que foi que Deus disse para você? Ah, Deus disse isso. Não é bem assim não. É mais ou menos. Deus, Ele não quer que vocês comam da árvore porque Ele tem outras intenções. E aí, olha o caos que veio disso, dessa decisão, dessa escolha errada que foi feita. E é o caos que vem aqui agora. Porque aí ele estando, verso 19, voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor. Olha aqui, irmãos, aí agora ele virou homem de Deus de novo. Ele virou homem de Deus, porque virou mesmo. Então veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Meu Deus do céu. Depois de o profeta, quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Será que esse homem foi de jumento? Foi não. Foi a pé. Tinha jumento na história, não. Aí já tinha chutado o pau da barraca mesmo. Aí agora ele pega um jumentinho lá do profeta, da casa do profeta velho, e vai embora agora de volta no jumentinho. E aí o que acontece? Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram à cidade onde o profeta velho habitava. O profeta velho foi lá, pegou o corpo do cara e enterrou no sepulcro dos pais dele, no sepulcro dele. E cumpriu-se a palavra que o Senhor disse através do profeta velho, de que ele não seria enterrado no sepulcro dos seus pais. E para mostrar que era um sinal, uma operação de Deus nesta questão, o leão ficou ali, irmãos. Por que o leão matou o homem? Porque ele foi ali só para isso. Esse leão não estava caçando comida, ele foi lá com esse objetivo, tá? Ele sentou e o jumento sentou do lado dele, os dois ficaram lá assim, olhando para o corpo do profeta, né? A gente sabe que o jumento é comida de leão. E nada aconteceu, porque foi algo também sobrenatural, que aconteceu dentro desse contexto que eu quero trazer, de quebra de princípios que conduzem à morte. Quebra de princípios que conduzem à morte. Morte essa que para nós, que é a que importa, que é o que o Senhor Jesus disse, que é a morte espiritual.
E não faltam, queridos, os profetas velhos. Não faltam estas pessoas que, mesmo em nosso meio, e João fala sobre estes homens, né, sempre falando, há esse alerta sobre os falsos profetas, sobre aqueles, né, que, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 5, está escrito isso: pois haverá um tempo, e eu creio que nós já estamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Vocês concordam que nós estamos nesse tempo? Concordam? Em que a sã doutrina, a doutrina pura, em que a palavra de Deus, a sola escritura, que ela ali, a palavra por si só, as pessoas não aguentam a palavra de Deus. Ela é muito forte. Ela é muito forte. E ela se mostra nesse tempo uma coisa assim muito radical. E quem segue a palavra de Deus, você, né, Aurélio, que foi chamado de radical fundamentalista, não foi? Aí você ganhou um título aí, querido. Hã? Radical cristão. Você foi promovido aí, ó. Isso é mais uma patente que você ganhou. Tá, graças a Deus, não é verdade? Que bom você ser chamado de radical. Hoje isso é elogio, porque eu já falei tantas vezes aqui na igreja que se alguém chegar para você e disser assim: gente, me disseram que você é crente, eu nem percebi isso. Vai para sua casa e chora. Chora. Vai para sua casa e clama a Deus misericórdia. Porque ninguém percebeu que você é crente. Não percebeu que você é crente. Porque você não vive como crente. Não percebeu que você é crente. Porque você vive no padrão de todo mundo. Você está ali, como diz, né? Tem uns crentes que são assim, espertos, né? Ele fala assim: eu sou agente secreto. É o crente agente secreto, espião. Ele se passa ali, né? Paulo falou: eu faço de tudo para alcançar a todos. Fiz-me de bobo para chegar nos bobos. Fiz disso aqui. Então me faço de pecador para chegar nos pecadores. Não, irmão, isso não funciona não. Não tem nada disso não. O pecador precisa de luz. O pecador precisa de encontrar referencial de vida. Eles estão atrás disso. Aqueles que têm sede precisam ver a fonte, para que eles vão beber na fonte. Eles venham beber na fonte, eles precisam ver a fonte. Se ele não vê a fonte, ele vai continuar com sede. Então a fonte tem que jorrar para a vida eterna. A luz tem que brilhar. Jesus não falou isso? Que ela não pode ficar escondida, ela tem que ficar sobre o alqueire, de modo que ela venha iluminar a todos. Então, o melhor título que você pode ter é de radical, de crente fundamentalista, alguma coisa assim. Por quê? Porque está escrito isso, queridos, que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E pelo contrário, cercar-se-ão, meu Jesus, nós estamos nesse tempo, de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As pessoas estão procurando isso, porque essa é a palavra, irmãos, e que a gente tem que ter esse temor no nosso coração, porque vivemos nesse tempo onde os falsos profetas, os profetas velhos, esses homens estão no nosso meio, cochichando nos nossos ouvidos e nos levando, como diz aqui o texto, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças.
Eu fico pensando naquele homem de Deus, o quanto que ele estava com fome, o quanto que ele estava com sede, e como que seria bom que Deus mudasse de ideia. E vem alguém que fala exatamente aquilo que ele gostaria de ouvir. Que tirasse ele daquele estado de privação, né? Que não é nada confortável, vamos ter uma caminhada grande para fazer de volta para ajudar, e que viesse essa voz, né, do Deus que mudou de ideia. Mas Efésios 4,14, para encerrar, diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas termos a palavra do Senhor forte em nossos corações. Irmãos, esse é um tempo, esse é um ano que se apresenta diante de nós cheio de incógnitas, né? Cheio de dúvidas, de interrogações. O que vem pela frente, eu não sei. Não sei. Nós não sabemos, Paulinho, se vacina vai dar certo, nós não sabemos se você aí que já teve o Covid, se você vai estar realmente imunizado, né? Estão aí falando de gente que está vindo aí uma cepa, uma mutação, que pode ser que aqueles que já foram, né, peguem de novo. Não se sabe o que está acontecendo. Não se sabe o que vai acontecer. E fora essa questão da Covid, o que se está tramando aí em termos mundiais, governamentais, né, nessa questão aí que a gente espera dentro do contexto do anticristo, da vinda do Senhor Jesus, que é possível aí de estarem já aproveitando essa comoção mundial e está se preparando aí alguma coisa a nível global. Nós não sabemos. Então, a nossa única segurança neste momento, o que nós temos que fazer, queridos, é nos fortalecer, e nós vamos nos fortalecer na palavra de Deus. É nela que nós temos que nos fortalecer, na palavra de Deus, na oração, na presença dEle. Nós precisamos de uma mudança de atitude, de um foco maior, de uma iluminação no nosso caminho, para nos percebermos se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ou se nós nos deixamos levar por esses burburinhos, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se nós não estamos aí nos cercando de mestres que são segundo as nossas cobiças, ajustados àquilo que nós queremos encontrar, o que nos é mais confortável, e não aquilo que nos transforma. Porque, irmão, o que é confortável não nos transforma. Amém? O que é confortável não nos transforma. Porque há um princípio espiritual, o princípio espiritual da transformação, ele começa, sabe com o quê? Com o sacrifício. Porque o sacrifício, ele atrai o fogo. Quando o fogo vem a glória. E quando a glória vem, nós somos transformados. Mas quem atrai a glória é o fogo. Quem atrai o fogo é o sacrifício.
Você pode ficar cantando aí sua vida inteira, manda teu fogo, Senhor. Que se ele não ver o sacrifício, não há um fogo. Para ter fogo, tem que ter altar e sacrifício. Vocês estão entendendo? Isso é princípio espiritual. É vida sacrificial, Romanos 12, que apresenteis, o nosso culto a Deus é esse. O nosso culto racional é apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim mesmo. É fazer tudo por causa do Senhor. É estar disposto a tudo por causa do Senhor. Porque como a gente cantou aqui tantas coisas lindas para o Senhor, Ele é digno, digno da minha vida, Tu és, Senhor. Digno, Tu és, Senhor. O Senhor é digno. Tu és santo. Adoração é isso. Adoração é apresentar a sua vida ao Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. Porque qualquer coisa diferente dessa, nós entramos no caminho da morte. E esse caminho da morte está ligado à desobediência à palavra de Deus. E a vida está ligada à obediência à palavra de Deus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Foi o que o Senhor Jesus disse. Amém, amados? O Rei exaltado no céu.
verdade.